Olá pessoas, muito bom estar com cada um de vocês, meus estudantes da segunda etapa, terceiro semestre aqui de nossos estudos de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nas aulas passadas, nós estávamos nos referindo aí às fontes de energia. Você percebeu que existem várias fontes, inclusive naturais, que o homem pode mobilizar para poder converter isso em energia. Por óbvio, por conta da forma que a nossa sociedade se organizou, provavelmente a conversão de energia mais interessante que nós temos é exatamente a energia do tipo elétrica. A mesma energia que está alimentando os seus celulares, o televisor, o seu PC e por aí vai, não é? Entretanto, todos esses equipamentos, para serem constituídos, eles precisam, em aproveitando essa energia, serem então constituídos aí de um certo circuito elétrico. Fala-se bastante em eletroeletrônica sobre circuito elétrico e hoje, em particular, eu quero apresentar para vocês esses conceitos e onde é que são utilizados de fato esses circuitos elétricos, tá? Olha na tela, dá uma olhada no que temos então. Então essa é a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula inclusive, não é? Circuito elétrico. Afinal de contas, o que seria um circuito elétrico, né? Ele seria esse conjunto de aparelhos que estariam interligados de forma a propiciar a passagem da corrente elétrica, tá? Normalmente, um circuito elétrico, ele precisa ser constituído no mínimo do seguinte. Primeiro tem que ter um gerador, não é? Um gerador elétrico. É bom que ele tenha um receptor para essa geração de energia, tá? Ele tem também alguns condutores, como se fossem fios, para poder fazer essa ligação. Na aula, então, eu quero mostrar, para além desses itens que o circuito elétrico tem, outros também que você pode fazer para o circuito elétrico ficar ainda mais completo, tá bom? Aqui para vocês tem um exemplo prático de um circuito elétrico. A primeira coisa, como mencionamos, é que o circuito elétrico precisa do tal do gerador. Tá aqui ele. Por exemplo, eu poderia colocar aí uma bateria de carro para poder funcionar o circuito elétrico, tá? O circuito elétrico, ele tem também um receptor, que é exatamente o aparelho que você vai ligar para poder converter essa energia elétrica em outro tipo de energia. Alguns circuitos elétricos, ele tem um dispositivo de manobra. Já já a gente vai conversar sobre o dispositivo de manobra, tá? Agora, uma certeza de sucesso é que o circuito elétrico, ele precisa dessa fiação condutora aí, né? Desses condutores de eletricidade. Volta para mim. Perceba que, como o próprio nome está dizendo, se eu estou falando para você de circuito elétrico, nesse caso, eu digo de um circuito que sempre vai estar fechado, tá? A gente diz que quando a gente liga um fio no circuito elétrico, numa bateria, eu preciso do polo positivo e do polo negativo da bateria, fazer a ligação para poder fechar exatamente aí o seu circuito elétrico. E, obviamente, o fio condutor, ele é interessante nesse caso para que eu possa, então, transmitir pelo circuito elétrico a corrente elétrica que será gerada pelo gerador. O gerador pode ser ele químico, pode ser um gerador, inclusive, que utilize de energia mecânica para transformar em energia elétrica e outros tantos que nós temos por aí, tá bom? Pode ser, inclusive, a tomada, né, que a gente usa aí normalmente para poder gerar essa energia. Enfim, a gente vai olhar isso melhor agora. Vem comigo. Muito bem, então tá aí um exemplo de um circuito para vocês, tá? Falemos primeiramente aí do gerador. O que o gerador, afinal de contas, o gerador ele acaba fazendo? Ele basicamente fornece energia elétrica para as cargas que estão atravessando o tal do condutor. É isso que acontece. Olha só, lembra que eu falei para você que um fio, se eu pegar aqui agora um fio e colocar ele na mão, ele não me dá choque?
Isso porque, né, num condutor, digamos que eu tenho um fio de cobre, por exemplo, esses elétrons, eles estão lá sendo comandados pela energia térmica que compõe o fio. Por isso, esses elétrons estão em movimentos desorganizados. Quando eu ligo um gerador, o gerador então faz com que esses elétrons se organizem num fluxo só, de uma maneira apenas. Aí sim, agora eu estou energizando o fio e eu tenho a possibilidade de tomar choque, porque agora os elétrons estão trabalhando juntos, por assim dizer. Na verdade, o gerador ele vai gerar então uma voltagem, uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica gera um campo elétrico e o campo elétrico é que vai servir de guia para que exista um fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons é que eu e vocês vamos aprender a chamar de corrente elétrica. É óbvio que quanto melhor o condutor que você estiver usando, mais facilmente os elétrons conseguirão perpassar por esse condutor, tá? Geradores assim, ó, como por exemplo, baterias como essa daqui, tá? Que você compra em qualquer lugar, ela é um gerador químico. Transforma através, então, de algumas reações químicas aqui, né? Ela transforma a energia química aqui contida em energia elétrica para poder funcionar o circuito. Aliás, esse gerador químico aqui, né? Se eu for olhar nas especificações que estão aqui de lado, letrinha miúda para professor que não vê direito aqui, está dizendo que é uma bateria de 9 volts, né? Então gera aí uma DDP, uma voltagem 9 igual a 9 volts, tá? Tá aqui, esse daqui é o primeiro que a gente usa, né, para poder ligar qualquer tipo de circuito, tá bom? Nesse caso aqui, essa bateria, ela vai gerar uma corrente que a gente chama de corrente contínua. Ela é diferente da corrente elétrica que tem na tomada, que é o que a gente usa como sendo uma corrente alternada. Essa diferença a gente não vai ver hoje não, vamos ver mais para frente. Olha aqui no quadro. Bom, então o gerador é isso que ele faz. O símbolo que a gente usa para, quando a gente for desenhar um circuito elétrico, o símbolo que a gente usa para o gerador é esse que eu estou circulando. Perceba que são traços paralelos, ou seja, um de frente para o outro, de forma que o polo positivo do gerador ele vai vir com sinal mais e o polo negativo com sinal menos. Na verdade, isso daí, você não precisa nem colocar o positivo e o negativo, porque a trave maior, ela já simboliza o positivo e a trave menor, ela simboliza o terminal negativo da bateria, do gerador que você está usando. Tá aqui alguns exemplos, né, recorrentes em nosso cotidiano. Você tem aí, por exemplo, a bateria que a gente utiliza com base em chumbo e ácido sulfúrico, né, essa bateria Moura e tantas outras, essas de carro, que geram 12 volts, né, de tensão, elas funcionam com essa organização química. Temos as pilhas comuns, desde a pilha palito até aquela pilha um pouquinho maior, de 1,5 volts, e nós temos também à direita, na parte superior, as baterias que a gente utiliza em nossos aparelhos celulares, tá? Que são baterias de lítio, aí nesse caso. Todas elas vão gerar nos equipamentos uma corrente elétrica que a gente vai aprender a chamar de corrente contínua, tá? Todos eles são geradores, veja, químicos, tá? Que nós podemos usar. Existem geradores mecânicos, ou seja, transforma energia mecânica em energia elétrica. O exemplo mais assim antigo, que eu acho que até os avós de todos nós conhecemos, é o tal do dínamo. Já viu aquelas bicicletas que quando você pedala, acende uma luzinha nela? Pois bem, lá tem um dínamo. Converte a energia do movimento de suas pernas em energia aí elétrica para poder então fazer girar esse dínamo aí, tá? Outro que é mecânico também, um gerador mecânico, são exatamente, né, a energia eólica, que faz com que os ventos movam esses aerogeradores todos aí para que possam funcionar, tá bom? Bom, um outro equipamento que a gente acaba lidando também são os receptores. Receptor vai ser aquele aparelho que você vai ligar na energia elétrica, no gerador, que vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia,
que não, obviamente, aí, a energia térmica. Quando transformar em energia térmica e apenas em energia térmica, eu vou te contar um nome diferente. O receptor transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Exemplo, ou tanto aí, ó, o liquidificador, ele transforma a energia elétrica numa energia que a gente chama aí de energia mecânica. O ventilador faz a mesma coisa, né? Mecânico também. Você tem aí os motores, né? Esses motores aí, você pode colocar em poço artesiano e tudo mais, eles também vão transformar energia elétrica em mecânica, ou seja, energia de movimento, tá bom? Agora, quando eu tiver, nesse caso agora, um componente no circuito elétrico que converte energia elétrica em energia térmica, aí você não chama de receptor, você chama de resistor nesse caso. O símbolo internacional dos resistores é esse daqui, tá? Um símbolo estadunidense que a gente acaba usando em eletrônica, que é esse dente de serra, né, que está sendo mostrado. Às vezes também a gente acaba utilizando esse símbolo, qualquer um dos dois aí são válidos. Exemplos aí de resistores, aliás, esse aqui não, né? Esse aqui não vou falar que é resistor ainda, né? Exemplo de resistor, volta para mim. Um exemplo bom de resistor é o seu chuveiro. O chuveiro elétrico, ele transforma energia elétrica em térmica para deixar a sua água quentinha, tá? Outro exemplo seria o ferro de passar. Para que você possa passar lá as suas roupas, você precisa de uma resistência dentro do ferro elétrico para poder aquecer aquela chapa metálica que compõe o ferro e você conseguir passar melhor, tá? Em componentes eletroeletrônicos, o resistor, né, componente eletroeletrônico, tá? Como, por exemplo, computadores, alguns celulares e tudo mais, né? Quando não é feito de microchip, o resistor ele tem essa aparência aqui, ó. Botar aqui, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pronto! Esse daqui é um resistor. Você liga isso daqui em todo o conjunto da fiação, né? Liga o resistor no conjunto da fiação e ele, basicamente, ele vai se opor à passagem de corrente elétrica. Como resultado, esse resistor aqui, ele acaba esquentando por demais. Fica quente pra caramba, tá? Mas ele acaba, então, se opondo à passagem da corrente elétrica. Tá vendo essas faixas aí de cores? Essas faixas de cores aí correspondem a um código internacional chamado de Código de Cores. É exatamente lendo essas cores é que eu sei o valor dessa resistência, tá? Então tá aí esses aqui, os resistores. Podemos voltar. Estava mostrando a cada um de vocês, inclusive, outros tipos de componente. Dá uma olhada aqui, o que pode ter nos seus circuitos aí. Para além de resistores, receptores e tudo mais, eu posso ter esse tipo de dispositivo que a gente chama carinhosamente de dispositivo de manobra. Isso daqui é o que a gente fala em bares e botequins de chave liga-desliga, né? A tal da tomada que você liga e que você desliga, né? Você encontra isso aí, né, por exemplo, nas fontes, né? Fontes de computador, nas tomadas residenciais, em outros diversos aparelhos que você precisa ligar e desligar aí o circuito. Quando essa chave está aberta, você diz que ela está desligada. É como se você tivesse dado um corte no circuito, cortado com a tesoura. Quando ela está fechada, você diz que ela está ligada, tá? Normalmente um símbolo que a gente usa é o seguinte, ó, para isso. Você vem aqui, tá o fio, tem uma bolota aqui, e aqui você tem a chave. Olha lá, e continua o fio. Se essa chave desce, por exemplo, para cá, ela liga o circuito, é como se eu estivesse emendando o circuito aí, tá? Usa muito esse tipo de analogia. Outro dispositivo, e esse de segurança, seriam aí os fusíveis, né? Fusível, por exemplo, né, ele é um dispositivo de segurança. Quando eu não quero que uma sobrecarga de energia passe no meu circuito para proteger o aparelho, para proteger, por exemplo, o circuito ou o receptor, eu coloco lá um fusível. Porque nesse caso, se vier a sobrecarga, quem vai queimar é o fusível e não o meu aparelho em si, tá?
Vários fusíveis você encontra, né? Esses daqui são os clássicos, fusíveis clássicos. Esses aqui são fusíveis que você usa em carro, tá? E esses aqui, ó, você usa demais nas casas. Só que aí você não coloca o nome de fusível. O nome disso aí é disjuntor, tá? É um aparelho de proteção. Qual que é a diferença do fusível para o disjuntor? O fusível, se queima, você tem que substituir. Você vem, troca, vai ter que comprar outro fusível para colocar no circuito e fazer ele continuar funcionando. O disjuntor, nesse caso, o que acontece é que a chave cai, a chave baixa, como se diz, ele desliga. A única coisa que você tem que fazer, após resolvido o problema, né, da sobrecarga do circuito, você sobe de novo, ou seja, liga o disjuntor, e aí você tem o seu aparelho funcionando normalmente. Eu não preciso trocar o disjuntor. Para poder queimar um disjuntor é muito mais difícil do que queimar um fusível, tá? Existem também dispositivos aí que a gente chama de controle ou dispositivos de medição, tá? Dispositivos como esse aqui, ó. Essa pecinha aqui que eu estou mostrando para você, usada por várias pessoas que gostam de mexer com essa parte elétrica, ela é chamada de multímetro. Ela acaba fazendo várias medições do circuito, dos valores do circuito. Esse multímetro aqui, ele pode servir de um amperímetro e acaba medindo a corrente elétrica, pode servir de um voltímetro e acaba medindo a tensão elétrica, a voltagem. Pode acabar servindo também para poder medir um resistor elétrico, o valor da resistência elétrica, não é? E aí eu meço quanto que é o valor da resistência elétrica de um resistor que eu estou usando, uma resistência que eu estou usando em determinado lugar. Por isso chama multímetro, multi de várias coisas, ele mede várias coisas. Aqui eu meço tensão de corrente contínua, corrente alternada, tudo isso é possível. Existem multímetros extremamente assim, tecnológicos que fazem medidas, além de extremamente apuradas, né, fazem também medidas de outras grandezas físicas que não vale a pena a gente mencionar na aula de hoje. Aliás, o que diz respeito da aula de hoje, ela termina aqui para vocês, tá? Nós vamos continuar ainda com essa história na próxima aula. Eu já agradeço a cada um dos amigos pela confiança, pela paciência, por estar conosco e não se esqueçam jamais, tá? Professor Francisco, eu e vocês aqui, ó, sempre junto. Um abraço, até logo, obrigado e tchau.